Boa noite. Vou apresentar, falar um pouco sobre o planejamento, como foi pedido na atividade 2 de estágio supervisionado do ensino médio 2, sobre 5 questões, sobre o planejamento. Primeiro, a questão pede para a gente comentar para que serve o planejamento. Lembrando sobre o que eu pesquisei, o planejamento serve para que o docente, ou seja, o professor, se prepare organizando suas aulas de maneira eficiente e inteligente, para que ele possa transmitir de maneira positiva o conteúdo estudado e assim, dessa maneira, conseguir resultados cada vez melhor na sua turma de ensino, ou seja, na sua sala de aula, através do planejamento. Ou seja, o planejamento serve para obter melhores resultados na sala de aula, através do conteúdo que o professor vai repassar e como os alunos vão obter esse conhecimento. E como a segunda questão pede, como iniciar um planejamento? Para se iniciar o planejamento, devemos conhecer os elementos em questão, ou seja, precisamos conhecer o ambiente de trabalho, a turma, a maneira de como os alunos se comportam, a vivência deles, a disponibilidade de materiais para desenvolver a aula, ou seja, os recursos existentes na realidade escolar, ou seja, no ambiente escolar. Devemos definir objetivos claros ao público-alvo, que são os alunos, selecionando conteúdos e organizando-os em tempo estimado, ou seja, no tempo favorável à aula. E não esquecer também da metodologia adequada para cada sala de aula. E escolher ainda a melhor forma ou a melhor maneira de avaliação. Na terceira pergunta já, fala se a metodologia deve ser sempre a mesma. Aí eu digo, a metodologia em sala de aula pode até serem iguais, mas nem sempre são, pois para cada turma, cada conteúdo, disciplina são diferentes uma das outras. É preciso conhecer cada situação para que se possa utilizar metodologias adequadas em cada sala de aula. Portanto, nem todos os alunos aprendem da mesma maneira, ficando dessa maneira que o professor, ou seja, o docente, seja capaz de transmitir ou repassar seus conhecimentos através de estratégias diferentes, usando, em muitos casos, a criatividade. Pois então, a metodologia nem sempre são iguais, ou, na verdade, não podem ser iguais, pois cada turma é diferente, os alunos vivem de maneira diferente, vêm de uma família diferente, de uma realidade diferente. Pois é preciso, através da metodologia, é preciso o planejamento que procura conhecer a realidade de cada turma mesmo, para que se possa escolher a metodologia adequada. É por isso que não devemos usar sempre a mesma metodologia, pois cada um aprende de maneira diferente. Falando sobre os planos de aula do portal do professor, que pede pontos negativos e positivos, eu observei que os planos de aula do portal do professor são cheios de informações, que atraem o docente a desenvolver suas aulas usando total criatividade e bastante conhecimento. Por ser um plano de aula cheio de informações, o professor tem mais opções de jogar o conteúdo, tem mais opções de desenvolver a criatividade, desenvolver a metodologia.
Porém, no ponto positivo, eu acho que por ser muito extenso, às vezes fica muito puxado. Ou seja, cansativo demais para o professor desenvolver suas aulas. Por conta do tempo, que é curto às vezes, ficando assim desfavorável o conteúdo quebrado, repassando um conteúdo quebrado, fazendo com que os alunos se percam, né? Não dando, essa questão do negativo sobre o plano de aula por ser muito extenso, às vezes o tempo é curto, aí deixa a aula quebrada. Aí o conteúdo não é exposto totalmente, como o professor queria. E para finalizar, eu vou falar sobre a importância. Por que eu achei importante o planejamento? Qual a importância? Sabemos que o planejamento está presente em todas as profissões, sejam ela médico, enfermeiro, engenheiro, personal trainer e vem a profissão de professor. Além dessas profissões, nós precisamos saber o que vamos trabalhar, atribuir perante a prática da profissão do exercício proposto no ambiente de trabalho. Ou seja, como estamos falando no ponto principal, que é a profissão do professor, ele precisa de tal planejamento para que sua aula se torne interessante. Né? E que os alunos possam captar o que realmente o docente quis transmitir naquela aula. Ele busca, ele planeja para que possa transmitir aos alunos a melhor forma de captar o conteúdo, de aprender a disciplina, de aprender o conteúdo exposto em sala de aula. Então, planejar se torna importante, pois consegue melhores resultados em sala de aula, se torna eficiente na transmissão do conhecimento e aprende cada vez mais novas práticas metodológicas no ensino da educação. Ou seja, planejar vai se tornar importante, pois consegue melhorar o nível em sala de aula, pois deixa a aula organizada, os conteúdos são organizados perante o professor não fica perdido em sala, ele sabe a ordem de cada explicação, de cada ponto, pois usou o planejamento. Quando não se usa o planejamento, o professor fica meio perdido em sala de aula. Pois então, para que se ensine bem, é preciso um planejamento adequado. Ou seja, ensinar bem é saber planejar. É por isso que muitas vezes devemos planejar para que os alunos possam obter conhecimentos favoráveis, através do nosso planejamento adequado a cada sala e repassado como planejado. Assim todos se tornam e adquirem conhecimento positivo. Muito obrigado e eu peço desculpa ao professor Edson pela imagem aqui não muito boa, também a Laura, né, que é a nossa tutora à distância. Não foi o que eu previa, mas eu tentei fazer o possível e que nas próximas atividades eu possa melhorar cada vez mais. Muito obrigado.